esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de bronze. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, você está em casa, você que está aqui na nossa paróquia de Santa Teresinha, Vicente Pison, nossa Santa Missa de domingo. Já nos preparando para a festa de Santa Teresinha. O evangelho de hoje é Marcos 7, 1 a 8, 14 a 15, 21 a 23. Ele corta os versículos. É bom ler tudo. Leia o capítulo 7 todinho de Marcos. Porque como é na liturgia,
fica muito longo, aí eles tiram alguns versículos. É bom ler todo o capítulo 7 de Marcos. Aliás, esse ano é bom ler o evangelho todinho de Marcos. Acho que estão querendo fazer churrasco de mim com essa fumaça aqui, né? O brasa hoje estava tão quente, meu Deus do céu, né? Deixa que eu vou morrer de velhice, não é de brasa não, viu? Ainda bem que eles não levam a sério, né? Porque se levar a sério, adeus. Então, o evangelho, ele é proclamado, ele não é lido, ele é proclamado com uma coisa bem solene, porque é a palavra de Deus. Então, é a proclamação do evangelho. O evangelho é a boa nova, a boa notícia que nós devemos seguir. E é de Jesus Cristo, não é de Marcos, nem Mateus, nem Lucas, nem João, nem Fernando, nem Paulo. Não é de Jesus o evangelho. Então, nós não podemos tirar nada, nem acrescentar. Nós temos que ser fiéis à palavra, né? Naquele tempo, hoje, agora, na hora que é anunciada, a palavra de Deus acontece no coração que acredita. Se você acreditar, se eu acreditar, isso que nosso Senhor está dizendo, se eu colocar dentro do meu coração e eu viver, eu vou ser liberto de tudo. Se não viver, nem no céu entra, né? Os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Fariseu eram os homens inteligentes da época. E os mestres da lei também. Os fariseus seguiam a tradição. Era gente importante. Os mestres da lei eram os doutores, gente instruída. São eles que vão matar Nosso Senhor. O que adianta ter instrução se vai matar Nosso Senhor? Quando eles aparecem no Evangelho é para criticar Jesus. Aqui eles vão criticar Jesus. Eles querem pegar Jesus em alguma palavra para condenar Jesus. É isso que eles querem. Condenar segundo a lei deles. Então eles vieram de Jerusalém. Então Jesus não estava em Jerusalém. E se reuniram em torno de Jesus. Jesus deixou. Mas Jesus vai responder a eles bem duro, viu? E esses fariseus e doutores da lei, eles viam que alguns dos discípulos de Jesus comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar as mãos. Eles diziam que é pecado comer pão sem lavar mãos. É pecado, é? Eu estou perguntando se é pecado. É não. Se você vir confessar comigo, padre, eu não lavei as mãos não antes de comer o pão. Aí você vai na farmácia, compra 3 doses de diazepam, bem forte. Ou então vai para o CAPS ou para o hospital psiquiátrico, viu? Eu arranjo a guia. Pecado não é. É questão de saúde, tudo bem. É bom lavar a mão, né? Não adoecer. Mas pecado não é. Eles diziam que era pecado. Ao voltar da praça, e isso seguindo a tradição dos antigos, né? Os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, lavava a mão, o pé, a cabeça, tudo. E se não lavasse, ele ficava olhando para dizer que tu estava em pecado. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho. Deus me livre. E seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. Não tomar banho é pecado, é? É pecado? Não. Ainda mais com essa água ruim da Cagés, pega doença às vezes, né? Pecado não é. É bom tomar banho todo dia. Mas pecado não é. Eles diziam que era pecado. E seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. Tinha maneira certa de lavar copo, jarra, vasilha de cobre. Até a maneira certa de lavar os pratos. Se não lavasse da maneira certa, era pecado. Ainda bem que eu não sou daquele tempo. Eu tinha respondido a esses fariseus. Eu tinha quebrado o prato, o copo dos pés dele. Ora, mas vai ensinar a gente a lavar prato, copo? Padre, hoje eu pequei porque não lavei bem os copos. Eu não tenho nada a ver com isso. Eles diziam que era pecado, né? Pois bem, aí chegaram até Jesus e disseram, preste atenção, por que é que teus discípulos não lavam as mãos antes de comer?
Por que é que não toma banho quando chega da praça? Por que é que eles não lavam bem os copos e os pratos? Fizeram essa pergunta para Nosso Senhor. Jesus é muito bom, do maior valor Nosso Senhor, viu? Ele diz as coisas, ele não tem medo de dizer. Os católicos têm medo de falar, mas Jesus não tem não. Ele respondeu para eles assim, ó: bem profetizou Isaías, o grande profeta, né? O livro dele tem 66 capítulos. Bem profetizou Isaías vosso respeito, hipócritas, chamou os fariseus e doutor da lei de hipócritas. Sabe o que isso quer dizer hipócrita? Mentiroso, falso. Vocês são um bando de falso, uma ruma de falso. Se fosse no Ceará, seus vagabundos. Nosso Senhor disse, não, está aqui escrito, se você não quer ler, não leia. Hipócrita é mentiroso, é falso, é vagabundo. Tem uma ruma. Porque está escrito, esse povo, os fariseus, me honram com os lábios. Eu te louvo, Senhor, do céu e da terra, não sei o que. Aquele fariseu que entrou na sinagoga começou a elogiar Deus, e o publicano ficou lá atrás, batendo no peito, dizendo, Senhor, me perdoa que eu sou pecador. Aí Jesus diz, o pecador está perdoado, esse fariseu vai para o inferno, para aprender. Ninguém louva a Deus só com os beijos, não, meu povo. Ele vai dizer, é isso. Você pode louvar a Deus, se você estiver seguindo a lei de Deus, sem estar julgando os outros. Mas se você está julgando os outros, e louvando a Deus com o seu lábio, no céu você não entra. E é isso que ele está ensinando. Esse povo me honra com os lábios, seu coração está longe de mim. O que Deus vê é o coração, não é o lábio. Está nem aí para as palavras que eu disser. Porque se eu não obedecer à lei dele, não vale de nada. O que eu estou pregando aqui, se eu não seguir, não vale de nada. Eu vou direto para o inferno também. O que interessa é o coração, é o que vem de dentro de nós. Contei várias vezes a eleição de Davi, quando Deus rejeitou o rei da época, Saul, porque tinha desobedecido. Aí ele mandou o profeta Samuel ir na casa de Davi. Samuel não conhecia o Davi. E foi escondido, com medo de morrer por causa do rei Saul. Aí quando chegou na casa, falou com o pai. Chama teu filho aí. Ele chamou o mais velho. Ele não sabia quem era. O bicho vai todo bombado. Aí Deus disse, quero não. Chama o segundo. Lá vem de novo, parecia. Quero não. Terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Nenhum Deus quis. Tudo bonito. Serve para nada, boniteza? Aí o profeta perguntou, não tem outro não. E o pai diz, tem um menino velho, 15 anos, mas ele é perturbado. Vive com um negócio de uma baladeira aí, matando urso. Ele é pastor, o menino é meio perturbado. Chama, o menino chegou, Deus falou para o Samuel, é esse aí o rei que eu quero. Porque Deus vê o coração, não é a aparência não. E nós não entendemos isso. Não entendemos isso. Nem os fariseus entenderam. E pouca gente entende. Esse povo me honra com os lábios, seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me presta. Não adianta nada não. Se você está louvando a Deus só com os lábios e não está seguindo a lei de Deus, pode ficar em casa. A missa não está servindo não. Está indo para a missa falando dos outros, julgando os outros, não sei o quê. Não vê não, porque é melhor não vir. Pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. O que eles ensinam são preceitos humanos. E hoje em dia também, dentro da igreja e fora. Principalmente esse período que estamos vivendo. Aqui já tinha uma ruma de paredão de som, né? Agora tem 10 vezes mais. Parece que todo mundo quer ser vereador. E não deixa a gente em paz. A menor hora da missa dessa daqui estão respeitando. Eu quero ver durante a semana. Porque eu chamo a polícia também durante a semana. Eu vou lá gravar e denunciar. Eles ensinam preceitos humanos, essa cambada que está vindo aí. Eles são a favor do aborto. Eles aí. Esse candidato aí. A maioria é. A favor do divórcio. Tudo contra a lei de Deus. Preceito humano. Eles são a favor da ideologia de gênero, que é contra a lei de Deus. Eles são a favor da união civil de pessoas do mesmo sexo, que é contra a lei de Deus.
Eles são a favor da eutanásia, esse povo aí que é candidato, que é contra a lei de Deus. São a favor da legalização da droga e vem pedir voto aqui. Quando vier pedir voto aqui, você fala daquelas 3 coisas que eu já falei. Que aqui não tem saneamento básico. E vocês sofrem por isso. A criança que nasce aqui tem menos condições de ter saúde do que uma criança que nasce no outro bairro. Porque aqui não tem saneamento básico, mas eles vêm pedir teu voto. Aqui não tem UPA. Lá embaixo na Praia do Futuro tem. Só que lá, quem manda, o pessoal daqui não pode descer para lá. Já levei gente para lá. Tinha medo de ir para o UPA. Aqui não tem UPA. Por quê? Mas eles vêm pedir voto. Aqui não tem uma faculdade para esse jovem aí. Faculdade, nada. Não tem uma escola técnica, não tem nada esse bairro. Abandonado por esse vereador aí. Tudinho. Eles são hipócritas, mentirosos. 9 anos que eu estou aqui. E mais, só vai aparecer agora. Depois da eleição, você não vê nem a alma dele. Também não quero ver, não. Quem quer ver a alma deles é o cão. Estão mentindo. Estão enganando o povo. Vão descer, né? Se encontrar com o chefe deles. Vão se encontrar com o chefe deles. Se não se arrepender. Pois bem, eles ensinam doutrinas humanas. E não estão interessados pelo bairro. Eles não estão interessados em mudar nada aqui, nenhum. Porque se tivesse, já tinha mudado. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Quando vier na sua casa, você pergunta, você é a favor disso, que o padre disse que não votasse, não. Pode falar no meu nome, não tem medo dele, não. Pergunte aí se eles são a favor disso aí. Se ele mentir, você vai, pergunta o partido, veja no Google qual é o partido. Leia lá se o partido é a favor. Todo partido hoje é a favor dessas misérias aí, tudo. Aí você leva ele lá para aquele riacho lá embaixo, sem querer, joga ele lá embaixo. Vamos lá, vereador, dá um jeito aqui nesse riacho. Aí bota a perna assim para ele tropeçar e cair dentro. Para ver se cria vergonha. Né? E está gravado o que eu estou dizendo. Está gravado, eu quero que fique gravado mesmo. Eles seguem preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus. Vocês aí, candidato aí. Tudinho. Escapa 1 ou 2, nenhum é católico, nenhum é cristão. Para seguir a tradição dos homens. Que bom essa leitura agora, né? Parece que escolheu bem na hora, né? Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto dele. Então falou para os fariseus, que são os políticos de hoje. Aí depois Jesus se volta para a multidão e diz, escutai bem. Agora é para nós que ele está falando. Não é para político, não. Mas serve para os políticos também. E compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra pela boca, não. Não é o alimento, não. Não é o fato de lavar mão. Isso não torna impuro, não. Isso é bom para a saúde, mas não me torna impuro, não. O que torna impuro é o que vem de dentro do coração. É de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidade, roubo, assassinato, adultério, ambição desmedida, maldade, fraude, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. A maioria é adúltero desse povo aí. Então, 3, 4 mulheres já. Eu vou votar no adúltero? Eu tenho vergonha. Voto não. A maioria, isso aqui, segue as más intenções, a imoralidade. Roubam, porque vem enganar o povo. Isso é roubo. Assassínios, adultérios, ambição, todos têm ambição. Por que estão aqui? Estão aqui de graça? A graça. Vão ganhar 25 mil por mês, e você que vai dar o salário para ele. E mais 20 para fazer o que quiser. E a paróquia fica do jeito que está. Pois é essa a palavra, hoje. E é bom vocês prestarem atenção em quem vocês vão votar.
Ah, eu não sabia. Agora está sabendo que eu falei. Tem desculpa não. Quem não respeita a igreja não merece voto nosso. Só fizeram silêncio agora porque domingo passado a gente chamou aí. Se não estavam fazendo silêncio não. E hoje de manhã no batismo aqui, eram 8, 9 crianças, com toda a família aqui, fizeram uma bagunça enorme aqui na rua. Vou filmar cada vez e vou denunciar na imprensa. Vou botar nos grupos tudinho. E vou dizer, não vote no fulano de tal. Pronto. Do padre não tem medo não, tem medo do que a gente fala. Só isso que eles têm medo. Tem medo de perder voto. Aí tem o livro do Deuteronômio, Moisés falando ao povo, pedindo que o povo siga a lei de Deus. E o povo não seguiu. Fez um bezerro de ouro, adorou o bezerro de ouro, queria saber de outros deuses, queria saber de outras coisas, e não seguiu a lei de Deus. Aí foi para o exílio. Até hoje está em guerra esse povo aqui. Esse povo daqui da Bíblia é o que está em guerra lá em Gaza, lá em Israel. Por que estão em guerra? Não obedeceram a Deus até hoje. E a carta de São Tiago, que ele fala assim: todo dom precioso, toda dádiva perfeita vem de Deus. O que é perfeito vem de Deus, desce do Pai das luzes, no qual não há mudança, nem sombra de variação. Deus não muda não, Deus é o mesmo. Sempre é o mesmo, ele quer a minha salvação, a sua, desde que eu nasci, que Ele quer que eu seja salvo. Eu posso não ser, se eu não seguir a lei, mas se eu seguir, eu vou ser salvo, como um dom dEle, um dom que Ele vai me dar. De livre vontade Ele nos gerou, nós fomos gerados por Deus. Foi não, foi meu pai, minha mãe. E teu pai e tua mãe, foi por quem? Aí vai, porque Deus quis. Deus não quisesse, você não tinha nascido. Pela palavra da verdade, aqui está falando da palavra de Deus, que é a verdade, e nós temos que falar a verdade. A verdade liberta. Leia a palavra, esse é o mês da palavra, a fim de sermos como que as primícias de suas criaturas. Nós somos primícias, somos primeiros, cada um de nós é o primeiro diante de Deus. Ele nos gerou, isso que ele está dizendo. Ele quis que a gente nascesse. Recebei com humildade a palavra, repete, que em vós foi implantada. Essa palavra de Deus foi colocada dentro de nós, no dia do nosso batismo, através do Espírito Santo, o Espírito que fez Jesus nascer de Maria. E pela terceira vez ele diz, palavra que em vós foi implantada, que é capaz de salvar as nossas almas. A palavra de Deus salva, liberta. O pessoal corre atrás de missa de cura, é a palavra de Deus, leia a palavra que você vai ser liberto. Fiz uma visita há 15 dias, até hoje não esqueci, o nome dele é Fernando, uma casa bem pequenininha, ele numa cadeira de roda, sem as duas pernas, bem aqui, acima do joelho, só o cotoquinho mesmo. Leia a palavra de Deus, 10 capítulos de manhã, 10 à noite. Quem é que lê 20 capítulos por dia? Ele lê. Aí eu disse, ele pegar todo domingo para a missa. Não, padre, não quero, não, isso aí é uma coisa, um transtorno, não quero não, eu vou. Aí então eu vou mandar a comunhão. Cadê a princesa? Está levando a comunhão? Homem, você diga a verdade. Todo domingo levar a comunhão para ele. Isso sim que é fé. Né? Será que a gente não estava... Fiquei lá um bom tempo, não reclamou nada de Deus. E nós, será que não estava reclamando não? Porra, é bom de pensar. Sede praticantes da palavra, nós temos que praticar a palavra, seguir, e não adianta escutar, e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quem escutando só a palavra e não pratica, não serve não. Com efeito, aí termina assim, a religião pura e sem mancha, diante de Deus Pai é essa: assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações e não se deixar contaminar pelo mundo. Então ele diz que a religião pura é praticar a caridade, ajudar quem não tem. É o que a paróquia também procura fazer. Nós temos sopão toda segunda, tem a quentinha quarta e tem café da manhã todo dia aqui.
Agora tem um banheiro aí também. Para as pessoas. Então, primeiro, a caridade, assistir os órfãos e as viúvas, e depois não se deixar contaminar pelo mundo, esse mundão aí, que vive da mentira. Infelizmente, esse ano é pior ainda, porque eles estão mentindo ainda mais. Uma das coisas que eu tenho mais raiva é mentira. Padre não pode sentir raiva, não. Porra, então eu não sou padre, porque eu sinto. E Nosso Senhor sentiu também. Né? Ter raiva de coisa ruim, do que está errado, não é pecado, não. É virtude. Não se contaminar pelas coisas do mundo. Não se deixe contaminar por esse discurso aí, não. Por esse barulho aí, por essa bagunça que eles estão fazendo, não. Porque tudo isso é mentira. E faz 9 anos que nunca fizeram o que eu disse aqui. Nenhum. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado, nossa Mãe Maria Santíssima.